Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e esta é a sétima temporada do podcast do Em Respeito a Mim Mesma. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa a vocês pela minha voz. Já tem 3 dias que eu tô rouca. Sim, eu estou atento aos sinais que meu corpo está dando, vem interpretando estes sinais, mas enfim, consegui com que minha voz de alguma forma saísse, né? Tomei alguns chás, tomei mel, gengibre, então de alguma forma acalmou, e eu tô aqui conseguindo gravar esse podcast. Eu não queria pular essa semana. Então vamos lá, aqui nesta sétima temporada, eu vou falar para vocês sobre as paixões do enneagrama, que elas também são conhecidas, né, a terminologia paixão também é conhecida como pecados do enneagrama, ou vícios emocionais de cada tipo do enneagrama. E para explicar sobre essas paixões, eu acho bem importante eu falar para vocês que o enneagrama ele tem origem nos atributos divinos, que são a mesma origem dos pecados capitais. Esses atributos divinos, eles são conhecidos no enneagrama como virtudes. Inclusive, virtudes são exatamente o que eu trabalho no Gestar e Parir, que é uma vivência que é para você dar à luz a uma nova versão de si mesma. E lá, no Gestar e Parir, eu trabalho essa integração de cada uma das virtudes de cada uma das mulheres do enneagrama, para que você seja uma mulher inteira. Porém, o que acontece? As virtudes são reconhecidas em cada mulher quando essa mulher já está em seus níveis mais altos de consciência. Quando ela já tomou o seu caminho de desenvolvimento e já está mais próxima da fonte essencial. O que, infelizmente, é uma pequena minoria, né, de mulheres que vivem esse lugar. Então, o que acontece? A distorção dessas virtudes, né, quando a gente não está neste caminho de desenvolvimento ainda, ou quando a gente já está, mas ainda não alcançou níveis tão altos, essa distorção dessas virtudes reflete a máscara da nossa personalidade, que é a nossa forma mais humana, né, que é quando a gente está em níveis médios e baixos de consciência. E é aí que essa distorção desta virtude se torna a paixão ou o pecado do enneagrama. Inclusive, por terem a mesma origem dos pecados capitais, é que as paixões possuem a sua mesma nomenclatura, que é a ira, o orgulho, a inveja, a avareza, a gula, a luxúria e a preguiça, que no enneagrama ainda são acrescidas da vergonha, que é a paixão do tipo 3, e do medo, que é a paixão do tipo 6, que estes não estão considerados como paixões lá no catolicismo. Porém, uma coisa importante, as paixões, elas não devem ser entendidas no enneagrama na sua forma literal, né, como a gente conhece no dicionário, por exemplo. Essas paixões precisam ser compreendidas no contexto das histórias de cada mulher. Então vamos lá. O processo evolutivo do enneagrama se inicia em compreender a sua paixão e em identificar como ela age em você e pegar o seu caminho de desenvolvimento na sua virtude, tá? Se eu precisasse, explicar o enneagrama em poucas palavras, eu diria isso, tá? Que é você sair dessa sua paixão, identificar, né, como seu pecado mais forte age em você, para que você possa caminhar em direção à sua virtude. Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre a mulher 5. A paixão emocional da mulher 5 é a avareza. E no enneagrama, a paixão da avareza é conhecida também como ganância. Porém, essa avareza ela não significa necessariamente o desejo de acumular dinheiro, de acumular riqueza, de bens materiais, que é como a gente costuma, o significado que a gente costuma dar para a palavra avareza. A principal motivação da avareza da mulher 5 no enneagrama está em manter aquilo que ela tem. Isso acontece por conta da experiência que ela teve lá nos seus primeiros anos de vida, que é de não receber muito dos demais.
Como para a menininha 5, a sua interpretação da vida é de que não lhe dedicaram amor suficiente ou cuidado suficiente ou receptividade suficiente, quando essa menininha cresce, a mulher 5 naturalmente tem medo de se sentir esgotada, o que gera nela uma sensação de que se ela não se isolar, ela será sugada e sendo sugada, ela empobrecerá. E essa mentalidade de miséria, né, que vive ali presa nela, motiva a mulher 5 a reduzir as suas necessidades, né, porque assim eu preciso de pouco, se eu preciso de pouco, eu também tenho que dar pouco, é mais ou menos como funciona, ela, em níveis médios de consciência. Então ela acaba freando a troca, o dar de volta aos outros, o que a gente conhece como equilíbrio na visão sistêmica, né, então ela pede pouco para ela ter que dar pouco. Ao dar o pouco que ela sente ser dela, ela acha que vai ficar sem nada. Uma vez, eu ouvi de uma mulher 5 um relato que me comoveu. O principal problema entre ela e o seu agora ex-marido era que no casamento ele a percebia escondendo as suas próprias emoções e seu próprio afeto. Ela me disse que o seu marido era um tipo 4. E que se as emoções fossem dinheiro, ele seria um milionário, enquanto ela teria apenas alguns centavos. Olha que visão, poética e verdadeira ao mesmo tempo, né. Então se as emoções fossem dinheiro, ele seria um milionário, ele como tipo 4, e ela seria, né, uma miserável, foi assim que ela descreveu para mim. Então quando ela dava os poucos centavos que ela tinha, o que era muito para ela, esse ex-marido dela sentia como se ela não estivesse dando praticamente nada, tá. É bastante assim, eu costumo, ver relatos bastante parecidos com isso. A avareza da mulher 5 representa uma preocupação, como que eu posso dizer, medrosa do tempo, do espaço e da energia, que é motivada por uma fantasia quase sempre inconsciente de que se ela não se preocupar, né, com a falta disso, né, com a falta de tempo, com a falta de espaço, com a falta de energia, se ela não se preocupar com isso, isso pode resultar em um esgotamento quase que catastrófico, né. Também implícito nesse desejo de acumular o pouco que tem, existe ainda nessa mulher 5 o medo mais profundo de que ela pode empobrecer a qualquer momento. E a origem disso está na sensação daquela menininha em não ter sido suficientemente nutrida, tá, daquilo que ela esperava. Ao mesmo tempo, a mulher 5 também pode temer se sentir sobrecarregada por excesso de compromissos ou porque esses compromissos podem custar muito a ela, né? Seja muito dinheiro, seja muito tempo, seja muita energia. Então ela receia sentir essa sobrecarga, tá? E aí, sobre a influência da avareza, a mulher 5 se torna uma mulher minimalista e se isola dentro de si mesma com a finalidade de não permitir aos outros que a esvaziem, né. Então, se eu me isolo, ninguém chega até mim. Ela teme não ter o suficiente e ficar sobrecarregada. As demais pessoas podem perceber a mulher como uma mulher reservada ou como uma mulher indiferente, ou ainda como uma mulher que não se permite envolver completamente. E, por isso, essas outras pessoas podem julgar essa mulher 5 como uma mulher fria, como uma mulher insensível, como uma mulher arrogante. Porém, né, por trás desse comportamento dela de se conter, tem um medo, existe medo de não ter o bastante para conseguir sobreviver, tá. Então só para a gente entender a profundidade que está por trás dos comportamentos, né. Então, por trás dessa frieza que outras pessoas podem julgar, ou por falta, ou por trás dessa arrogância que outras pessoas possam julgar, né, existe o medo de não ter o bastante para sobreviver. E a estratégia que ela usa para lidar com a vida centra-se na avareza. Enquanto ela minimiza as interações, né, que lhe podem custar muito,
ela acredita que ela poupa energia e que acumula, sim, recursos. Então, ao contrário, entendimento comum, né, do que seria avareza, e aí eu peguei no dicionário, né, avareza é uma característica de quem tem excessivo apego ao dinheiro, ou é uma pessoa mesquinha ou com falta de generosidade. Essa é a descrição do dicionário. Porém, a paixão da avareza da mulher 5 se manifesta na sua preocupação em manter controle sobre os mínimos recursos que ela julga serem necessários e na sensação de que é perigoso usar estes recursos ou perdê-los. Para concluir, enquanto algumas paixões do enneagrama motivam, né, a personalidade a se mover em direção aos outros com muita intensidade, na mulher 5, a avareza estimula o contrário, né? Estimula o isolamento, estimula o afastamento. Essa avareza induz essa mulher a estabelecer limites bem marcados, né? Bem firmes ali. Induz a ela evitar situações em que ela possa se sentir esgotada. E assim, né, o seu desejo de não ser incomodada, ou de não ser invadida, ou de não estar submetida a exigências, né, externas, a exigências que venham dos outros, se transforma em uma paixão, levando essa mulher a buscar dentro dela mesma o que outras mulheres podem acabar buscando fora de si. Bom, peço mais uma vez desculpa pela minha voz, porque eu percebi que ela falhou em alguns momentos, mas para mim era importante deixar esse episódio registrado. E nos vemos semana que vem. Se você gostou desse podcast, eu te convido a compartilhá-lo com outras mulheres. Inclusive, tem acontecido um movimento, né, no meu Instagram, que eu tenho pedido para quem escuta o meu podcast e gosta dele, para me enviar uma mensagem lá no Instagram e dizer: Oi, Letícia, tudo bem? Eu escutei esse podcast e foi muito bom para mim, de alguma forma, escutar ele. Né? Eu penso muito que é uma forma de troca também escutar de vocês que foi importante para vocês estar aqui. Então, se você puder também dar um oizinho lá no meu Instagram, que tem o mesmo nome desse podcast, né? @em respeito a mim mesma, eu vou ficar feliz, tá bom? Obrigada e até semana que vem.